Mochilim que chamando. Uma médica que veio trabalhar e morar em Maringá. Ela teria arrumado um companheiro e ela teria sido espancada violentamente pelo companheiro dela. Você conseguiu falar com a médica? Conseguiu pegar mais detalhes? A agressão foi aqui mesmo em Maringá ou foi em outro estado? Os detalhes, as primeiras informações com você, J. Júnior. Oi, Salsicha, boa tarde para você, a todos que acompanham a RIC TV Record. Sim, nós acompanhamos de perto essa história, conversamos com essa médica, gravamos uma entrevista com ela para a gente se aprofundar nessa história. É necessário aqui estabelecer que a mulher veio de um outro estado, era natural da Bahia, mas já estava, morando aqui em Maringá há bastante tempo, onde tinha sua atividade profissional. Ela é médica nutróloga e ela, bastante conhecida, nesse meio aqui na cidade de Maringá. No dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, ela foi violentamente espancada, ao ponto de ser deixada desacordada no apartamento onde morava aqui em Maringá. Só foi encontrada no outro dia por algumas amigas que sentiram falta da médica Laíse Rebeca. A Rebeca, ela costumava se comunicar com muita frequência com as amigas. Inclusive tinha marcado uma reunião para aquele dia para elas organizarem a agenda da semana. Mas como ela não atendia as ligações, não respondia as mensagens, as amigas foram então até o apartamento e acabaram encontrando a Laíse desacordada. O socorro foi chamado e ela foi encaminhada ao hospital. Teve fratura de nariz, teve alguns dentes quebrados, outras lesões sérias pelo corpo e ainda teve uma inscrição aqui na testa. Escreveram algo que depois ela foi entender que seria a palavra lixo na testa dela. E tudo isso aconteceu aqui em Maringá. A polícia passou a investigar esse caso. A Laíse, ela se recupera, graças a Deus, bem diante dessa situação. E por segurança, até por diante do trauma, ela voltou para a Bahia por algum tempo. Ela deve continuar a atividade dela em Maringá, mas nesse momento ela está se recuperando na casa dos pais lá na Bahia. E foi assim que nós conseguimos conversar com ela, através de uma videochamada. Daqui a pouco nós temos a entrevista, mas ela já nos enviou as fotos que mostram muito bem a gravidade das agressões que ela acabou sofrendo. E durante essa entrevista, Salsicha, nós perguntamos sobre esse homem. Quem era esse homem na vida dela que cometeu essa agressão? Ela disse que está tão traumatizada que ela não conseguiu descrever qual era o envolvimento dela com ele. Ela disse que, se resguardou em dizer que era uma pessoa de seu vínculo de convivência, de extrema confiança, ao ponto de ter acesso livre a seu apartamento. Ela até elogiou o sistema de segurança ali do apartamento, que tem ali a sua fiscalização na entrada, mas ele tinha o nome lá na lista e podia entrar e sair a hora que quiser do apartamento dela, porque tinha a confiança dela. Mas ela não conseguiu descrever pra gente se é um homem com quem ela estava se relacionando amorosamente, se era um amigo, se era um conhecido, enfim, mas ela descreveu dessa forma o autor dessas agressões. Salsicha, nessa entrevista que nós fizemos agora há pouco com ela, ela acabou então descrevendo como foram os momentos de terror que passou da noite do dia 8 para o dia 9 de março aqui em Maringá. Vamos acompanhar um trecho. Tinha já deitado para dormir, várias situações aconteceram durante o dia. Deitei, era bastante cedo. Fui para ficar bem tranquila, estava assistindo minha televisão, acabei adormecendo, segui assim. E aí, diante disso, passei a ser agredida, entraram no meu apartamento, passei a ser agredida bastante. Foram proferidos diversos golpes, diante de socos, chutes, justamente por eu estar dormindo e diante da pancada, eu não tinha força para reagir, não conseguia reagir, tentei me defender ao máximo, que foi onde eu machuquei minha mão, tentando segurar, mas eu não tinha força. Primeiro que, quando teve a fratura no meu nariz, eu já comecei a aspirar, inspirar sangue, então eu já tinha uma dificuldade de respirar, de trocar gás, diante de me proteger, ou eu gritava ou me protegia. Então, assim, vamos dizer que eu estava inerte
a ter uma defesa em relação à situação. E aí, diante de todos os golpes, eu fui deixada lá. Deixei lá e fiquei desacordada, né? E nisso aí que eu falo que eu tenho um lapso, não é um lapso de memória em relação ao que aconteceu. É do tempo em que eu fiquei desacordada. Eu não faço ideia do tempo exato que eu fiquei desacordada. E, Salsicha, pode ser algo em torno de 12 horas que ela ficou desacordada ou nessas condições inconsciente dentro do apartamento dela, à mercê da morte. Assim ela foi deixada por esse homem que, após as agressões, acabou fugindo. E, como eu dizia antes, algumas amigas com quem ela tinha um compromisso marcado para agendar as atividades da semana na clínica que ela presta serviço, por não responder essas amigas, as amigas ficaram preocupadas e foram até o apartamento. Insistiram com o sistema de segurança muito bom desse apartamento, ressaltado por ela, e conseguiram ter acesso. E se depararam com a cena impressionante dela caída no chão, toda machucada, ensanguentada, e ela foi então levada ao hospital. Ela continua nesse processo de recuperação, enquanto a polícia está trabalhando no caso, com as devidas informações repassadas por ela, tentando entender o que de fato aconteceu, quem foi o autor dessas agressões, para poder puni-lo também. Nós temos mais um trecho da entrevista que fizemos com ela mais cedo. Vamos ver. Os amigos, eles deram por minha falta, né? De eu não responder as mensagens e já definir as coisas para começar a semana, porque eu sou uma pessoa bem criteriosa em relação ao meu dia a dia, né? Eu já tinha, na segunda, já ia ter procedimento cedo lá na clínica, a semana era uma semana bastante cheia, tinha todos os pacientes que a gente ia fazer, então eu já me programo antes, e eu tinha as receitas para entregar, era muita coisa que já estava organizada. E eu não respondi, eu não conversei, e aí ela ficou desesperada, porque eu posso demorar de responder, mas eu não ia sumir. A doutora médica nutróloga Laísa Rebeca ficou, né, a gente entende, entre a vida e a morte nessas horas, sozinha dentro do apartamento, necessitando de socorro médico com urgência, porque, por exemplo, a fratura do nariz fez com que ela aspirasse o líquido, o sangue, e aí teve uma broncopneumonia por conta disso, que trouxe uma complicação para ela. Tudo tratado no hospital, né, com os procedimentos necessários, e que traz a ela agora uma recuperação até estável diante do que aconteceu. Ela ainda tem muitos hematomas, diz que não está conseguindo dormir, diz que tem pesadelo, ela acaba durante o sono tendo alguns flashes das agressões que sofreu nesse pesadelo, sentindo os tapas, os socos, as agressões que ela recebeu e as dores, acorda toda dolorida diante desses pesadelos. Então está sendo um momento muito traumático para ela. Ela está tendo que ter força para se recuperar fisicamente. A gente viu que escreveram lixo na testa dela, mas como ela trabalha numa clínica e tem muitos amigos na área de estética, eles fizeram os procedimentos, né, no rosto dela, que está amenizando os hematomas, inclusive essa frase, essa palavra escrita no rosto dela também, amenizado as consequências e as marcas. Então, ali na entrevista a gente já nem percebe mais o que foi escrito. Mas aqui, Salsicha, na cabeça está sendo muito difícil para ela superar tudo isso e retomar a sua atividade, retomar a sua confiança e a sua autoestima para seguir com a vida. Eu tô vendo as imagens aqui, Jota. Aqui, ó. Coloca aqui no telão para mim. Aqui é do dia que ela apanhou. Ela tá com o rosto dela tava tudo roxo. Então ela apanhou bastante. Nariz tava como se tivesse saído do céu. Olha esse ao lado dela do olho. A gente deu uma borrada aqui porque a cena é muito forte. Olha o joelho dela, como é que ficou. Olha aí, esse é o joelho dela. Quebrou os 2 dentes da frente lá. Olha aí, quebrou os 2 dentes. Aí essa imagem que ela falou, não, pode divulgar. Inclusive ela autorizou a imagem. Na testa, o Jota falou assim que o sujeito ele escreveu, acho que lixo na testa dela. Um caboclo desse tem que ir preso e a polícia precisa meter ele na cadeia o mais rápido, porque o que ele fez é tortura, não é? Eu acredito, eu não sou delegado, eu não sou investigador, eu não sou advogado, mas isso aqui não é uma tortura, não? Fala pra mim, você que tá do outro lado aí, que o caboclo, as marcas dela e o sujeito escrever com alguma coisa ali pontiaguda na testa da pessoa, isso pra mim tem nome, é tortura. Não é agressão, não. Agressão se ele tivesse dado um tapa nela,
tivesse dado um murro, né? Não. Ele torturou, largou ela desmaiada. Acreditamos que por mais de 12 horas desmaiada dentro do apartamento dela. Olha aí como é que tá. O joelho dela ficou, meu Deus. Hã? E agora a polícia tá na investigação. Você falou com ela não quer passar muitos detalhes do sujeito porque ela já passou para a polícia. Mas seria uma pessoa aqui de Maringá, que inclusive seria uma pessoa até formada, Jota, pelo que a gente tomou conhecimento do fato, seria isso? Sim, uma pessoa conhecida na área da advocacia, conforme as primeiras informações que nós conseguimos, até mesmo com a própria vítima, porque, como eu disse, ela está receosa, está com muito medo diante do que aconteceu. E não é para menos. A médica, ela quase morreu nas mãos desse homem. Ela também não conseguiu descrever esse relacionamento entre ela e ele, se é um relacionamento de amizade, se é um relacionamento amoroso, que vínculo que é esse, para que ele tivesse tanta confiança da parte dela ao ponto de ter a entrada liberada no apartamento onde tudo aconteceu, aqui em Maringá. Então, nós procuramos também a polícia para falar desse caso, que está já trabalhando com as investigações há pelo menos uma semana. Porque, só relembrando, o caso foi no dia 8 para o dia 9 de março. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Que ironia, né? Pois bem, hoje a delegada Paloma informou a nossa produção que ainda não vai se pronunciar a respeito desse caso, porque ela precisa ainda terminar de checar algumas questões envolvendo esse inquérito policial e prefere assim não se pronunciar para não atrapalhar as investigações. Então, da parte da polícia, nós também não temos ainda como é que estão esses trabalhos, se está próximo de solucionar, se está próximo de chegar a esse autor, de confirmar as versões apresentadas e de checar também até a possibilidade, talvez, da participação de uma outra pessoa, por que não? A gente vê as condições em que as fotos mostram, né? As condições em que a médica ficou, a médica Laís e Rebeca, ela ficou praticamente deformada, com muitos ferimentos. Né? E como você disse, vítima de uma tentativa de homicídio e também de uma tortura diante do que ela nos relata aqui na televisão. Inclusive nós temos mais um trecho, Salsicha, da entrevista com ela falando, né, sobre tudo isso, sobre principalmente a questão emocional agora para se recuperar. Por sorte, eu trabalho numa clínica que tem pessoas extremamente competentes e elas me ajudaram, né? Eu passei por alguns tratamentos para os hematomas eles irem absorvendo de uma forma mais rápida e não ficar com tantas marcas, principalmente porque eu tinha uma marca bem definida na testa que estava se assemelhando a uma escrita, né? Que foi escrito na minha testa uma palavra. E aí eu estava com bastante medo de ficar as marcas, né? Definitivas, mas aí graças a gente conseguiu inverter, ainda tem algumas manchas, né, mas tá assim. As visíveis a gente conserta, né? A fratura do meu nariz, que ainda não está perfeito, eu ainda estou respirando mal, mas a gente estabeleceu, ela tá bem. Já foi feita uma cirurgia. Meu dente que foi quebrado, ele já foi reconstruído. Mas meu psicológico, né? Ele tá vindo, ele tá cada dia se adaptando. Eu ainda não consegui processar tudo, vamos dizer assim. Não é para menos, né? Como a gente tem contado aí sobre o que aconteceu com a médica Laís e Rebeca. E, Salsicha, o que ela espera? Justiça. Uma frase tão redundante, já ouvida centenas e milhares de vezes por vítimas que com essa frase clamam para que algo seja feito e para que ela possa voltar a ter paz diante desse tipo de crime, diante de vários outros crimes que nós estamos acompanhando, né, que acontecem e assolam a nossa sociedade. Esse não é diferente, é um assunto, é um tipo de história que a gente conta repetidamente aqui na televisão. Por sorte, ela conseguiu ter ali o anjo da guarda que mandou as amigas, senão ela ia morrer dentro do apartamento. Quantas outras histórias de famílias que também, assim como ela, clamam por justiça, que já não tem mais o ente querido junto dela. Então, essa é a palavra que ela expressou ao finalizar a nossa entrevista, como nós vamos ver agora, justiça, porque não está sendo fácil e ela tem consciência de que vai ter que percorrer um caminho de muita superação para voltar à sua rotina normal. Medo hoje em dia de tudo. Eu tenho medo de viver, de trabalhar, de fazer as minhas coisas, de falar sobre o caso, que até eu dei uma entrevista anteriormente e aí eu não falei, não citei saber quem é, porque eu sei quem é, já me perguntaram, eu sempre falei, a polícia está investigando. Mas assim, porque a gente tem medo de expor e de falar, né? Não é o fato de não saber ou não lembrar. Lembrar, infelizmente, muito infelizmente, eu lembro de tudo, eu sinto tudo, eu tô sentindo no meu corpo
cada coisa que aconteceu. Minhas mãos ainda não voltaram, né, em definitivo, em relação aos movimentos, a dor que eu tenho. Então, eu consigo me lembrar da situação. Só que, assim, o medo, ele não me deixa, diante de tudo, falar sobre quem, de botar já em xeque tudo, entende? Então, Salsicha, um pouco da entrevista que nós fizemos mais cedo com essa médica vítima dessa agressão, dessa tentativa de homicídio, dessa tortura, né, que ela sofreu aqui na cidade de Maringá. E nós continuamos acompanhando, continuamos em conversa com a polícia para também saber do desenrolar desse trabalho investigativo com relação à solução com a responsabilização do autor ou, quem sabe, até autores desse caso. Mas tem que meter na cadeia o cara que fez isso, hein? Pode ser que não agiu sozinho, mas você falou assim que... A gente fez a entrevista com ela, ela não quer se expor, ela também não está em Maringá. E a gente tem todo o cuidado para falar com ela e colocar o caso no ar, porque ela falou, não, pode divulgar sim. É uma médica que veio para trabalhar aqui em Maringá, veio para ganhar vida em Maringá, uma das melhores cidades do mundo para se morar, e agora sofreu uma situação dessa. Então o rapaz que me criticou, ele veio comigo aqui. O rapaz me criticou, falou assim que não tem nada que dar opinião, negócio que foi tortura ou não foi tortura. Meu companheiro, eu como apresentador, eu acho que eu tenho direito de dar minha opinião, como você tem direito de dar a sua opinião. Então vou botar aqui no ar, então. Vamos lá. Quero ver se é homem agora para colocar. Bota o meu WhatsApp no ar aí. Se ele é homem para colocar o WhatsApp aqui, eu vou colocar aqui, ó. Ele é homem para falar assim que não foi nada, então escreva lá que não foi nada. Pra mim, foi tortura. E pra você que tá me assistindo aí? Você acha que foi tortura, tentativa de homicídio, foi uma agressão ou não foi nada, igual o rapaz tá falando lá? Rapaz, ô Salsicha, larga a mão de ficar falando que foi tortura, coisa nenhuma não. Eu tenho a minha opinião. Quem decide é a justiça. Quem investiga é a delegada da delegacia da mulher que tá no caso. E pra mim já tinha que pedir a prisão desse sujeito e meter esse cara na cadeia. Deixa eu ouvir vocês aqui, vamos lá. Bota aí o WhatsApp no ar. Quero ver se o machão que criticou aí vai escrever nada ali agora. Põe aí, tá no ar aí, ó. Vai lá, fala que não foi nada. Como se fosse a sua mãe apanhando, a sua irmã apanhando, hein? Escreve aí se não foi nada. Tem uns caboclos, rapaz, dá vontade, e eu fico nervoso com alguns comentários, porque eu sou apresentador de televisão e aqui eu tenho a liberdade da RIC TV Record de dar minha opinião. A pessoa aceitando ou não aceitando, eu tenho o meu direito de dar minha opinião. Se a pessoa não aceita a minha opinião, ela que dê a opinião dela agora aí, ó. Vamos lá. Aí, agora é você que fala, você que tá do outro lado que fala aí. Vamos ver se o rapaz aí que me criticou ali vai escrever que não foi nada. Que a moça tá reclamando aí, que tá com o joelho tudo desse jeito, que escreveram, que quebraram o dente dela, que agrediram ela, que largaram ela caída dentro do apartamento por mais de 12 horas desacordada. Então aí, ó, tá aí, agora a opinião. Eu tenho a minha opinião, mas eu ouço a opinião do povo. Aqui eu faço um programa diferente. O programa que consigo colocar sua opinião na televisão. Tá aí a opinião, aí. Vamos lá. Você que fala agora na televisão. E muita gente falando igual eu penso, que foi uma tortura o que fizeram com ela. Tem gente falando de tentativa de homicídio. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Cadeia pro caboclo, tortura, covarde. Aí, ó, tô tentando ler alguns ali, ó. Sem motivo algum, que ela fala que não teve motivo algum. Olha lá, tá vendo? Isso é a opinião do povo. É você que tá do outro lado me assistindo aí e com o celular na mão você coloca aí o seu comentário, entendeu? Eu não vi ninguém responder nada ali. Então o rapaz que me criticou lá, ele não teve coragem de botar ali que não foi nada que aconteceu com a mulher, né? Rapaz, mas dá uma raiva de algumas pessoas, né? Que parece que gosta de fazer o contrário só pra querer fazer polêmica, deve ser alguma coisa, né? Ou pra se aparecer. Se aparecer, bota uma melancia na cabeça e sai andando pela rua. Olha como é que a mulher tá tudo quebrada aí, rapaz. No Dia Internacional da Mulher, ela apanhou. No Dia Internacional da Mulher. Uma vergonha. Agora, esse cara aí tem que meter ele na cadeia logo, hein? Dá um alô pra polícia, dá um alô pro delegado-chefe, doutor Adão, conversar com a delegada da mulher, pedir a prisão desse cara aí. Ai, Salsicha, mas não pode pedir porque ele é formado, ele não é advogado porque não fez OAB, ó. Viu? Ele formado, ele tem conhecimento que não podia fazer um negócio desse com uma mulher dessa, rapaz. Não é? Pelo amor de Deus, que caso revoltante. Muito obrigado pela sua opinião. Como eu falei, aqui o programa nosso é diferente. Eu tenho a minha opinião, eu dou a minha opinião e ouço a opinião de vocês também. Vamos torcer para que a cabeça dela volte,
que depois que ela passar por tudo isso, vem comigo aqui, que ela volte a trabalhar aqui em Maringá, porque ela escolheu Maringá para ter a vida dela, para ser a médica aqui em Maringá, e hoje ela teve que ir embora depois de uma situação gravíssima dela. Mas nós esperamos justiça. E a polícia tem que pedir a prisão desse caboclo aí. Aí eu quero ver lá dentro da cela se ele vai ser macho para querer bater nos presos que estão lá recolhidos junto com ele. Aí eu quero ver se ele vai... eu quero ver se ele vai escrever na testa do outro preso que está na cadeia lá, lixo. Eu quero ver. Vamos aguardar as investigações e nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui em Maringá.